Olá pessoal, essa nossa conversa de hoje vai ser para falar sobre um assunto que é extremamente importante e cada vez mais relevante no nosso dia a dia como estudantes ou profissionais da área da saúde. A gente vai falar sobre comunicação em saúde e comunicação não violenta. Apesar de ser uma expressão que muitas pessoas conhecem, eu acho que é sempre bom a gente se questionar o que são habilidades de comunicação em saúde. De uma maneira resumida, eu diria que é basicamente assim, um conjunto de técnicas sobre como falar, o que falar e quando falar com os nossos pacientes. Estou usando esse verbo falar, mas é claro que isso também deve ser expandido não apenas para comunicação verbal, mas também para comunicação não verbal. Isso vai ficando cada vez mais claro porque nós temos cada vez mais evidências, mais estudos mostrando que uma comunicação efetiva em saúde é positiva para o profissional, já que gera menos burnout, menos esgotamento profissional, gera inclusive menos reclamações por parte de pacientes em relação a atendimentos realizados por esses profissionais e, consequentemente, também é bem possível que isso aí gere uma quantidade menor de processos judiciais na área da saúde também. E também é extremamente relevante para o paciente, já que cada vez mais estudos, como eu disse, têm mostrado que os pacientes se sentem mais valorizados, eles se sentem mais satisfeitos, isso aumenta o bem-estar desses pacientes também, a partir do momento que os profissionais de saúde que os atendem foram treinados ou possuem habilidades de comunicação em saúde. E é por isso que a gente vai falar sobre esse tema, uma introdução sobre a comunicação em saúde em si e sobre essa expressão de comunicação não violenta, que é bastante possível que alguns de vocês já tenham conhecido, já tenham inclusive estudado isso em outras áreas fora da saúde, mas que eu quero colocar isso em conjunto, em intersecção com o setor saúde de forma geral. Para a gente começar então, o que é a comunicação em saúde? A gente precisa, se a gente for, assim, é bem possível que vários de vocês já tenham visto, já tenham tido aulas durante a graduação, por exemplo, sobre o conceito de saúde. E não é o meu foco aqui nesse momento, até porque é um conceito bastante amplo, existem várias possibilidades. Eu quero focar dessa vez no conceito de comunicação. Comunicação é um fenômeno. E quando a gente fala que é um fenômeno, quer dizer que é alguma coisa da natureza. Se comunicar é natural. E é multifatorial, é multidimensional. A comunicação também é um processo. Ele é um processo complexo, dinâmico. Quando a gente fala que ele é um processo, significa que ele é contínuo. Então a gente sabe que é algo natural. Se comunicar vai acontecer com a gente, como ser humano, independente da situação. Eu até brinco que se nesse momento eu estou falando, você está me ouvindo, e por mais que você não esteja conversando diretamente comigo, existe uma comunicação sendo realizada. Ou mesmo se eu estiver ao lado de um paciente meu e aquele paciente estiver conversando comigo, por mais que eu cruze os braços e não queira ouvir aquilo que está sendo falado, o próprio ato de eu cruzar os braços, olhar no rosto, não olhar no rosto, tudo isso expressa uma forma de comunicação também. E a gente sabe que a comunicação em saúde especificamente, ela acontece com um compartilhamento de experiência dos indivíduos. Então, nós como profissionais de saúde, médicos, como é o meu caso, ou então enfermeiros, dentistas, outras áreas, quando você se comunica com o paciente e aquele paciente compartilha aquelas experiências, isso por si só já gera uma comunicação em saúde. E, como eu disse, a comunicação efetiva, ela é cada vez mais essencial para o cuidado e satisfação dos pacientes. E apesar de a gente ter uma quantidade bastante volumosa de evidências científicas mostrando isso, a gente deve se questionar, então por que será que a gente está falando sobre isso aqui agora? Parece que se comunicar é uma coisa tão básica, não é mesmo? Afinal de contas, eu imagino que deve ser um bom profissional, eu tenho exemplos, seja ela da graduação, da minha família, da minha vivência como paciente inclusive, do que é uma boa comunicação. Mas será que uma boa comunicação é uma boa comunicação para todo mundo? Será que existem técnicas que podem nos ajudar nesse caminho? E é isso que a gente propõe. A gente propõe auxiliar no treinamento dessas técnicas, no treinamento dessas habilidades de comunicação, porque existe uma quantidade também bastante volumosa, bastante grande de estudos e de conceitos aqui que a gente deve procurar entender, conhecer e também aplicar na nossa prática. Já que eu falei para vocês assim, se comunicar parece ser algo tão natural, por que será que a gente tem tantos problemas de comunicação? Você sabia, por exemplo, que muitas vezes a própria questão da quantidade de reclamações que existem por parte de pacientes em relação a você ou a colegas, ou então a quantidade de pacientes que têm dificuldade de fazer seguimento do que é proposto no seu tratamento, como, por exemplo, eu sugiro utilizar 2 medicações para hipertensão, digamos, e quando aquele paciente retorna, eu havia marcado retorno para 3 meses, mas ele ou ela retornou em 6 meses e não fez o exame
exames que foram solicitados, não usou adequadamente as medicações como a gente havia combinado. Você sabia que tudo isso pode ter em grande parte relação com uma comunicação que não está sendo realizada de maneira efetiva? No exemplo que vocês estão vendo agora na tela, esse é um estudo de 2017 e eu acho que ele é um exemplo muito interessante sobre o quanto que uma comunicação efetiva e não efetiva ela influencia nos desfechos em saúde. Nesse estudo, foi um estudo realizado com mulheres que tinham câncer de mama e era um câncer de mama em apenas uma das mamas. Um grupo foi sugerido para que os médicos não falassem sobre a possibilidade de realizar uma mastectomia, uma retirada da mama unilateral. Então, isso não era falado. No outro grupo, os médicos colocavam essa possibilidade da retirada apenas daquela mama acometida pelo câncer como uma possibilidade. E aqui a gente não está falando sobre se a conduta ela foi clinicamente correta ou não, mas no grupo em que os médicos não haviam sugerido como uma opção a mastectomia unilateral, a quantidade de mulheres que realizou mastectomia unilateral foi bem menor, foi menos do que 5%. Enquanto que no grupo em que os médicos sugeriam isso como uma possibilidade, mastectomia unilateral, esse número de mulheres que optavam por essa abordagem terapêutica era de quase 20%. Então, vejam só, em um grupo, apenas pelo fato de não ter sido orientado sobre uma das possibilidades, a quantidade de mulheres que passou por mastectomia bilateral foi bem maior do que no outro grupo. Então, esse já é um exemplo de como que uma comunicação mais ou menos efetiva ela pode influenciar bastante no desfecho dos nossos pacientes. Bem, e se a gente sabe que existem problemas nessa comunicação, a gente precisa identificar quais são esses problemas. Aqui eu vou dar um nome, um nome de barreiras. Quais são as barreiras da comunicação em saúde? Para isso, eu trouxe um estudo que foi realizado no Irã. Esse estudo foi realizado em uma província do Irã que eles até dão um nome eles chamam de Pequeno Irã, porque é uma região pequena, uma província pequena com uma multiplicidade étnica bastante grande. Por isso, lá é bastante comum existir essa dificuldade de comunicação, já que muitas vezes os profissionais não entram em consonância cultural, étnica com os pacientes. Lá fizeram o seguinte, fizeram entrevistas, questionários com enfermeiros e com pacientes. E no quadrado que vocês estão vendo agora na tela de vocês, no quadrado verde, foram as respostas realizadas assim. Foram perguntados para os enfermeiros quais eram as dificuldades que os enfermeiros, eles mesmos, tinham para se comunicar com os pacientes. E eles explicaram, olha, sobrecarga de trabalho, a escassez de profissionais e a falta de tempo. Ao lado, vocês estão vendo ali pacientes sobre pacientes. Esse foi o momento do questionário que perguntaram para os pacientes. E você, paciente, por que você acha que você tem uma comunicação não efetiva com os enfermeiros? E os pacientes relatavam que era por conta de desconforto físico-mental, falta de atenção e interferência de outros. A parte de interferência de outros, inclusive, é bem curiosa porque no estudo, essa interferência de outros, na verdade, era de outros profissionais. E aqui eu até gero uma reflexão aqui. Quantas vezes não aconteceu de você estar num atendimento, seja ele em um ambulatório, em um consultório, uma enfermaria, e durante aquela conversa com o seu paciente, algum colega ou alguma colega chega para falar sobre alguma outra coisa. Isso é uma interferência de outros. Voltando à tela, vocês estão vendo agora um quadrado, uma tabela, azul. Nessa tabela azul foi o momento em que foram as respostas em que questionaram para os enfermeiros o seguinte: enfermeiros, agora falem sobre os pacientes. O que vocês imaginam que sejam os problemas para que os pacientes se comuniquem de maneira não efetiva com vocês? E os enfermeiros falavam que em relação aos pacientes os problemas eram a interferência da família, o desconhecimento sobre os deveres do enfermeiro e o desconforto físico-mental. Da mesma forma, ao lado, eles perguntaram para os pacientes: e vocês, pacientes, quais vocês acham que são os problemas relacionados aos enfermeiros para se comunicarem de maneira efetiva? E os pacientes responderam: relutância de se comunicar com os pacientes, falta de entendimento das demandas dos pacientes e sobrecarga de trabalho. Eu gostei, voltando aqui agora para mim, eu gostei bastante desse trabalho porque ele é um exemplo muito claro e bem embasado em evidência de que quando a gente vai ver as opiniões dos próprios profissionais e dos pacientes, a gente percebe que tem muito pouco em comum. Nas tabelas, a gente percebe que, por exemplo, das percepções dos enfermeiros sobre eles mesmos e dos pacientes sobre os enfermeiros, apenas um elemento foi concordante, que era a sobrecarga de trabalho. Enquanto que, quando foi perguntado para os pacientes sobre eles mesmos e para os enfermeiros sobre os pacientes,
também só houve um elemento que foi concomitantemente observado pelos dois grupos. Então já gera mais uma pergunta: será que nós, profissionais de saúde, realmente conseguimos entender os motivos pelos quais os nossos pacientes muitas vezes eles não seguem um determinado tratamento? No exemplo que eu dei para vocês, né, do paciente que tem hipertensão e que foi sugerido fazer uso de 2 medicações. Será que o problema realmente foi apenas do paciente? Será que foi porque ele não prestou atenção? Foi porque ele não quis fazer aquilo que foi sugerido por mim, por exemplo? Seria porque aquele paciente ou aquela paciente simplesmente não se importa com a própria saúde? Ou será que não? Será que existe uma responsabilidade minha? E é isso que a gente quer pensar. Na verdade, nós já sabemos isso, já sabemos que uma comunicação efetiva e de profissionais que foram treinados em habilidades de comunicação aumenta a quantidade de satisfação e de bem-estar dos pacientes. Então, isso por si só já mostra que nós profissionais temos sim um papel muito importante nisso. E nos capacitarmos nesse sentido é muito relevante para que a gente faça de fato um diferencial na vida dessas pessoas que procuram o nosso cuidado. Bem, nós já entendemos então o que é a comunicação em saúde e conseguimos entender também as divergências que existem, as barreiras que existem muitas vezes entre nós, as nossas percepções e dos nossos pacientes. E aí eu me pergunto, quais são as nossas mistificações? Eu falo de mistificação porque são de fato processos inconscientes em que a gente não tem uma resposta muito clara, que a gente não tem muitas vezes uma evidência científica suportando, mas que nós imaginamos. Eu gosto muito de falar sobre coisas que eu já ou disse, ou li, ou ouvi durante a minha vida como médico e também como graduando de medicina na minha época de estudante. E agora, se vocês olharem na tela, vocês vão ver algumas falas que me marcaram. Uma delas é: chegou o fulano, se prepara porque aquele paciente é muito difícil. Outra é: o paciente insistiu tanto, mas tanto que eu tive que pedir os exames. O terceiro: ela vem aqui para o serviço de saúde todo dia e não tem nada. É caso de psiquiatra. O quarto: isso que você está sentindo é psicológico, é emocional. E o quinto: tem que tomar remédio sim. Você quer ter um infarto e morrer? Por final, o paciente é assim mesmo. A gente dá a mão e eles pedem o braço. Voltando agora aqui para mim. Bem, essas falas eu não tirei de nenhuma referência a não ser da minha própria vivência empírica. Mas conversando com outros colegas, eu percebo que, infelizmente, muitas dessas falas não são exceções à regra. Na verdade, em alguns locais, inclusive em alguns meios, elas de fato são as regras. E elas partem muito da ideia de que nós, profissionais, colocamos a responsabilidade da comunicação inteiramente nas costas das pessoas que procuram o nosso cuidado. Mas e nós, cuidadores, entrevistadores em saúde, qual é o nosso papel e como que a gente deve modificar isso? Existem muitas áreas do conhecimento na parte da comunicação e muitos desses, inclusive, a gente vai falar mais pra frente. Alguns exemplos são a entrevista motivacional, o método clínico centrado na pessoa, a comunicação de más notícias, os 7 passos da consulta, letramento em saúde, decisão compartilhada e diversos outros. E aqui a gente abre um mundo inteiro em que você, profissional, pode de fato se capacitar cada vez mais para melhorar o seu ambiente de trabalho e atingir melhores resultados na área da saúde. E é por isso que, inclusive, a gente tem um estudo desse ano, bastante atualizado, de janeiro desse ano, mostrando algumas práticas que podem fazer diferença e que nós queremos abordar de maneira mais profunda nos próximos vídeos. Quais são as práticas que mais geram conexão entre médicos e pacientes? Esse estudo saiu no JAMA, que é uma revista científica médica de bastante renome. Assim, apesar de ele ser um estudo exclusivamente da área médica, eu acredito que a gente pode ser complacente em relação às outras áreas da saúde. Por isso, eu gostaria que a gente pensasse não só no contexto médico, mas no contexto de qualquer profissional de saúde. Nesse estudo, foi um estudo, uma revisão sistemática por meio de análise quantitativa e qualitativa de diversos estudos e chegaram a 5 conclusões, a 5 práticas que os pesquisadores perceberam que de fato são aqueles que mais têm evidência científica de que pode aumentar a conexão entre médico e paciente. E a partir desse aumento de conexão, de melhora da relação, de intensificação da relação entre médico e pessoa, é que a gente pode atingir melhores resultados em saúde. Bem, vocês vão agora para a tela para conseguirem ver comigo. O primeiro é o Prepare with Intention, ou seja, preparar com intenção. Isso fala sobre a preparação, que é o momento que nós temos antes de chamar o nosso paciente para o nosso encontro, para a nossa entrevista. Pode ser num consultório de atenção primária, por exemplo, como pode ser também em uma UTI de um hospital terciário. O segundo é o Listen
intently and completely, ou seja, a escuta completa. Isso aqui a gente pode traduzir como uma escuta ativa. E a escuta ativa ela tem algumas características, porque nós temos inclusive um dado bastante interessante também de um estudo do JAMA que mostra que, em média, nós médicos temos o costume de interromper o paciente a cada 23 segundos. Então, o exercer a escuta nesse sentido, na nossa realidade, já é um desafio, mas conseguir escutar de maneira ativa é mais desafiador ainda. A gente fala de escuta ativa como uma forma de que a pessoa não só ela perceba que nós estamos escutando, mas de que de fato nós estamos conectados com aquela pessoa. Com algumas práticas, como por exemplo, enquanto a pessoa fala, eu balanço a cabeça afirmativamente, ou uso algumas palavras para estimular que ela fale mais, como continue, sim, pode me explicar um pouco mais? Ou até repetir algumas frases que foram relatadas. Digamos, o seu José chega até mim e fala que, bem, já faz 5 anos que eu sinto dor de cabeça e tenho medo que seja um aneurisma. E eu repetir algo como, então você tem medo de que seja um aneurisma. Esses são alguns exemplos de escuta ativa que a gente vai abordar melhor nos próximos vídeos, tá bom? O terceiro elemento que mais gera conexão entre médicos e pacientes é o agree on what matters most. Nesse caso, a gente está falando sobre um encontro de agendas. A gente fala de encontro de agendas porque nós, profissionais, temos uma agenda. Nós esperamos algumas coisas dos nossos pacientes quando nós os atendemos. Às vezes nós temos como prioridade, por exemplo, de uma pessoa, controlar o diabetes ou a doença renal crônica. Mas aquela pessoa que nos procurou, por exemplo, tem uma outra prioridade. Talvez a prioridade seja resolver uma unha encravada. E por não ser a nossa prioridade, nós muitas vezes nos encontramos numa situação bastante difícil porque a gente tenta colocar a nossa prioridade, a nossa agenda em primeiro lugar. E o que a gente está propondo aqui é fazer uma mudança, é centrar naquela pessoa, é centrar no paciente que nós estamos atendendo naquele momento. Então, a gente ter esse encontro de agendas é muito importante. Pode ser que em um único encontro a gente não consiga fazer isso, mas é inclusive importante para aquele paciente saber que ele foi escutado e que aquela demanda será atingida em algum momento. Pode ser que em uma única consulta eu consiga falar sobre o controle do diabetes e falar também sobre como que a gente pode fazer uma pequena cirurgia para unha encravada. Mas pode ser também que em um só momento não seja possível. E se não for possível, não tem problema. Talvez a gente precise mesmo dar uma prioridade na nossa agenda naquele momento por ser algo que causa risco de vida ou um grande risco de morbidade para aquela pessoa. Então, digamos assim, nesse caso, talvez eu poderia falar, olha, eu entendi que para você tratar essa unha encravada é muito importante. Bem, eu acredito que hoje falar sobre o diabetes é mais importante a isso por esses motivos, mas o que você acha se a gente marcar um outro momento para falar exclusivamente sobre essa questão da unha encravada? Isso já deixa claro de que nós estamos ouvindo, de que a gente está em concordância com a agenda de quem nos procurou. O quarto elemento é o Connect with the Patient's Story. Ele conversa muito com o quinto elemento, que é o Explore Emotional Clues. Nesses casos, eu acho que é interessante a gente perceber o seguinte, que nós estamos novamente falando que a gente se conectar com esse paciente, a gente perceber a comunicação verbal e não verbal e as emoções por trás daquilo, isso são coisas muito importantes. Então, se você percebe algum paciente que chora, por exemplo, é importante que a gente não ignore aquele choro. Ou se eu recebo algum paciente que expressa uma insatisfação ou discordância, é importante que eu, de alguma forma, me comunique com aquela pessoa. No caso dessa discordância, isso é bastante comum no meio médico, em que às vezes a gente tem uma proposta, digamos, uma cirurgia, para uma pessoa que tem uma hérnia inguinal, digamos, e aquela pessoa tem vários motivos para ter medo de cirurgia. Por exemplo, o pai daquela pessoa faleceu em uma cirurgia semelhante a essa. E é comum que aquela pessoa ela expresse um sentimento como, bem, olha, eu não quero fazer cirurgia. Mas às vezes por uma série de questões, principalmente questões hierárquicas que são muito fortes na nossa sociedade, pode ser que aquela pessoa não se sinta confortável para explicitar aquele sentimento. E ela guarde aquilo para ela mesma, ou ela finge em concordar no momento, porque parece ser o mais seguro, ou então pode ser também que aquela pessoa ela simplesmente cruze os braços e ela faça um concordar, mas um concordar bastante leve, e nessas situações a gente conseguir explorar isso também é bastante importante. Isso tem tudo a ver com conectar com a história dessa pessoa, porque nesse caso a gente está falando sobre muitas vezes fazer algo chamado de reforço positivo, e o reforço positivo ele deve ser utilizado constantemente. Se algum de vocês já viu como se faz
faz um feedback, por exemplo, vai lembrar que para fazer um feedback mais qualificado possível, a gente deve sempre dar mais foco naquilo que a pessoa consegue fazer de positivo do que a gente deve ficar focando nos lados negativos, e quando a gente focar, a gente deve oferecer algum tipo de sugestão, algum tipo de solução. Nesse caso é muito diferente. Então, se eu tenho um paciente, como já aconteceu comigo, uma paciente que era gestante e que ela fumava cigarros comuns e fumava maconha também todos os dias, e ela conseguiu parar de fumar maconha durante a gravidez e reduzir para metade a quantidade de cigarros comuns, eu devo fazer uma celebração, eu devo fazer um reforço positivo para aquela pessoa, demonstrando que eu entendo que parar completamente é muito desafiador, é muito difícil, mas que eu entendi que ela teve um avanço nesse sentido também. Então, será que nós, profissionais, estamos utilizando todos esses elementos para nos comunicarmos com os nossos pacientes? Ou será que não? Alguns deles a gente utiliza, outros não. E mesmo os que a gente utiliza, será que a gente de fato sabe como utilizá-los? A gente conhece essas habilidades de comunicação também? E bem, essa aqui já é uma proposta para que a gente conheça. E existe uma questão também muito importante que eu gostaria de inserir aqui nessa nossa conversa, que é sobre gestão do tempo. Talvez esse seja um dos maiores mitos existentes. Muitas vezes profissionais conversam com a gente falando assim: olha, isso é muito bom, é ótimo que existam habilidades de comunicação que a gente possa colocar em prática, mas isso deve levar muito tempo. Será que eu consigo fazer isso no meu dia a dia mesmo? E o que a gente pode dizer é que sim. Tanto que, se vocês olharem na tela neste momento, vocês estão vendo um estudo de 2016 mostrando quanto tempo mais ou menos as pessoas levam no seu médico de atenção primária em 67 países. E nesse estudo, de maneira bastante curiosa, a média no mundo em geral é por volta de 5 minutos. Sim, 5 minutos por consulta. A gente não está falando que isso aí é o ideal, mas olha só as conclusões do estudo. É de que a relação com internações por condições sensíveis à atenção primária, satisfação e gasto de saúde existe. Quando a gente fala condições sensíveis à atenção, internação por condições sensíveis à atenção primária, a gente está falando aqueles quadros que, se tivessem sido bem manejados na atenção primária, dificilmente gerariam uma internação, como uma hipertensão, uma doença renal crônica, um diabetes e outras coisas nesse sentido, que levam, digamos, a um AVC ou um infarto, tudo bem? Então, se eu levo muito pouco tempo nas minhas consultas, pode ser que sim, eu aumente a quantidade de internações por essas condições sensíveis. Pode ser que eu reduza a satisfação do profissional e reduza também gastos em saúde. Mas olha só que curioso, mesmo em tempos muito reduzidos de consulta, não tinha relação nenhuma esse tempo menor de consulta com a satisfação dos pacientes. Então, isso já é um mito de que assim, o paciente necessariamente vai ficar mais insatisfeito por ter um momento de consulta menor. E assim, novamente, a gente não está sugerindo que todos os momentos tenham por volta de 5 minutos. Mas esse é um estudo que mostra que o que leva à satisfação das pessoas é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, nós garantimos para vocês, sim, dá pra gente aplicar sim várias habilidades de comunicação sem necessariamente aumentar mais o tempo de consulta ou de atendimento. Inclusive, a gente até acredita que com o passar do tempo é muito possível que você até consiga reduzir alguns tempos de consulta a partir do momento que você consegue se conectar cada vez mais com o seu paciente. E eu gostaria de colocar por fim aqui nesse nosso primeiro vídeo um trecho de comunicação não violenta. E o que isso tem a ver com a comunicação em saúde? Um dos primeiros passos para que a gente consiga se comunicar bem em saúde é o autoconhecimento. A comunicação não violenta, ela oferece algo bastante interessante, um instrumento muito interessante para que a gente se conheça um pouco mais, pelo menos no momento daquele atendimento com as pessoas que nos procuram. Bem, como vocês veem na imagem agora, na tela, vocês conseguem ver uma foto de um homem com 2 bonecos. Um boneco é de uma girafa e o outro boneco é de um chacal. Esse homem é o Marshall Rosenberg. Ele já faleceu, ele era um psicólogo norte-americano e ele que cunhou essa expressão de comunicação não violenta. Ele usava muito o símbolo da girafa e do chacal, e segundo ele, quando a gente fala de comunicação não violenta, a girafa é o símbolo da comunicação não violenta e o chacal é o símbolo da comunicação violenta. A gente fala de comunicação não violenta, é bem comum que as pessoas entendam que isso necessariamente significa sempre tratar todas as pessoas bem, e não é isso. É claro que, se for possível, isso é muito melhor, mas a gente fala de comunicação não violenta no sentido de eu assumir as responsabilidades pelo que de fato eu quero me comunicar, pelo que eu quero falar, como eu
quero me expressar, e para que a partir do momento que eu assumo essas responsabilidades, eu consiga não tomar também as responsabilidades dos outros. Tanto que ele menciona que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta, porque analogicamente é um mamífero com maior coração, e por ter maior coração, então ela já tem mais empatia, mais compaixão, e ela, por conta do pescoço muito grande, ela consegue enxergar a floresta de cima, então ela consegue ver o todo. Então a gente está falando de comunicação não violenta, a gente fala de empatia, de compaixão, de assumir as nossas responsabilidades pelo que nós queremos comunicar e também pela nossa capacidade de enxergar aquela cena como um todo. Enquanto que o chacal já é o contrário disso. Tanto que na comunicação não violenta se entende que palavras, elas podem ser janelas ou então elas podem ser paredes. Então quando a gente aplica a comunicação não violenta, nós estamos propondo para a pessoa que nós estamos consultando, para os nossos pacientes, que nós queremos formar uma janela com eles, que a gente quer de fato se comunicar, a gente quer de fato se conectar. E como aplicar essa comunicação não violenta? É claro que isso é bem mais complexo do que eu vou falar aqui, mas de uma maneira também resumida, existem 4 elementos que valem a pena a gente lembrar. Um é a observação, outro é o sentimento, outro é a necessidade e por fim o pedido. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. A observação seria eu, sem qualquer juízo de valor, descrever algo que aconteceu. Digamos que, por exemplo, o Marcelo seja um paciente que ele sempre chega atrasado às consultas. E sempre que ele chega atrasado, isso acaba gerando uma grande turbulência no local onde eu atendo, porque eu acabo atrasando outros pacientes e sempre isso me irrita. Se eu conseguir observar sem fazer juízo de valor, eu consigo entender o seguinte: o problema é que Marcelo chega atrasado a todas as consultas. Qual o sentimento que eu tenho em relação a isso? Eu pergunto a vocês, inclusive, é muito possível que vocês estejam tendo sentimentos os mais variados possíveis. Eu, por exemplo, conseguiria tranquilamente me imaginar como alguém que ficaria impaciente, chateado, talvez até com rancor desse paciente, e provavelmente a cada vez que eu visse que ele chegaria até a consulta, isso me geraria algum sentimento de desconforto também. Mas e você? Que sentimento é esse que gera? A partir do momento que eu consigo gerar uma observação do Marcelo e entender qual o sentimento que eu tenho, eu consigo saber também qual é a necessidade que eu tenho. Porque o que eu queria no final das contas? Eu gostaria muito que o Marcelo não atrasasse mais as consultas. E a partir do momento que eu consigo gerar essa necessidade, eu consigo fazer o pedido. É a partir desse momento que eu consigo chegar até ele e falar assim: bem, Marcelo, eu percebo que você tem chegado às consultas atrasado, eu preciso que você não chegue mais porque isso gera esses transtornos no local, acaba atendendo outras pessoas atrasado e por aí vai. Falar sobre comunicação não violenta parece algo que é simples, mas se a gente for colocar no dia a dia dos nossos atendimentos na área da saúde, é bastante desafiador. E o fato de ser desafiador significa que, por mais difícil que seja, nós temos instrumentos para que a gente consiga colocar isso em prática. Então eu pergunto a vocês: será que vocês estão colocando a comunicação não violenta no cotidiano de vocês? Será que vocês utilizam a comunicação não violenta no cotidiano de vocês? Ou será que vocês estão sendo chacais? Ser chacal é muito fácil, ainda mais quando a gente lida com muitas pessoas em situações mais adversas. Mas a gente entender quais são as nossas responsabilidades enquanto profissionais de saúde, nos autoconhecer para que a gente consiga perceber quais são os nossos sentimentos em relação aos pacientes, isso possibilita que a gente realize cuidados cada vez melhores, tá bom? E essa é a nossa aula inicial, nossa conversa inicial sobre comunicação em saúde. Como vocês viram, é um tema amplo e que a gente vai procurar abordar e aprofundar ainda mais nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para as próximas.